Boa noite, galera. Falando um pouquinho do que eu prometi, né? Na verdade, hoje foi correria, né? Mas eu fiz o vídeo pela manhã de sociologia pra vocês. E falei que tentaria todas as terças-feiras fazer um vídeo de sociologia, um vídeo de filosofia. Então a gente tá no corre aí, na correria, né? É um pouquinho complicado porque também tô fazendo vídeos pra escola, né? Aulas pra escola também. Mas vamos tentar hoje aí finalizar essa terça-feira com um videozinho de filosofia para vocês. Falar um pouquinho sobre a filosofia patrística, né? A gente viu na última aula um pouquinho do contexto do surgimento da filosofia medieval, né? Na verdade, essa filosofia medieval, ela compreende um pouquinho antes da Idade Média, na verdade, né? Ela se inicia com a filosofia chamada filosofia patrística. Essa filosofia patrística, ela se inicia ali com o surgimento da Igreja Católica, né? Com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? A partir lá de Teodócio, que transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano, você tem naquele momento ali, né, a igreja se constituindo, né? Ou seja, é um período muito complicado, é um período como é que eu posso dizer, de apologia, né? Tanto que esses caras, esses primeiros pensadores da filosofia patrística, são chamados de apologistas, né? Ou seja, que faziam apologia ao cristianismo, ou seja, era uma tentativa de convencer a galera de que o cristianismo era legal, né? É um momento ali onde a Igreja Católica ela está passando de ser perseguida para ser a religião oficial, mas ela também, apesar disso, ela sofria alguns desgastes ainda, então é um momento muito difícil, é um momento de convencer as pessoas do cristianismo, de converter as pessoas ao cristianismo, por isso que esses caras são chamados de apologistas, né? É também considerada a filosofia dos padres, né? Por isso patrística. Patrística vem dos pais, né? Os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, né? Que são os padres, por isso patrística. Por isso que essa religião que vai surgir ali no século I, século II depois de Cristo, e vai o seu auge aí ser no século V com Agostinho, que é o principal pensador, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas Agostinho vai ser o principal pensador da filosofia patrística. Ele surge ali no século V, né, em meio à crise do Império Romano, já para início da Idade Média, né? Ele que é africano, né, do norte da África, região da atual Argélia, que era possessão do Império Romano, né? Ali era a possessão do Império Romano, então fazia parte do Império Romano, o chamado Agostinho de Hipona, né? Muito característico o filósofo levar no seu nome o nome da cidade, né? A região onde ele nasceu, né? Ele nasceu numa cidade chamada Targênia, não me lembro muito bem, na região de Hipona, por isso Agostinho de Hipônia, que depois vai ser canonizado e se transforma em Santo Agostinho, talvez um dos principais, do auge aí da filosofia medieval, né? Que para muitos, por exemplo, Marilena Chauí, uma das principais filósofas aí do nosso país, uma das mulheres mais sábias aí da contemporaneidade aí da filosofia, ela não considera nem como filosofia da Idade Média, né? Ela considera como uma filosofia de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Ela não considera nenhuma filosofia nem antiga e nem da Idade Média, mas convencionando para nós, para o nosso Enem, né, que aí não é discussão acadêmica. Marilena Chauí, ela faz uma discussão acadêmica, né? Aqui não é discussão acadêmica, isso fica para quem for fazer história, para quem for fazer filosofia, fazer essa discussão, né? Eu sei que a grande maioria de vocês vai fazer história, até parece, sei que não, mas essa discussão é uma discussão acadêmica. Para nós, para o nosso Enem lá de não sei quando é que vai ser, porque o MEC faz uma votação, né? Cria uma votação e depois diz que o resultado dá para maio de 2021 e depois eles dizem que vão decidir depois com as entidades. Ou seja, para que bolhufas então fez a porra perdão da palavra, fez o negócio lá da enquete? Se não vai usar a enquete para nada, não sei para que fez, né? Mas coisas desse atual governo que não é de se surpreender, né? Mas trazendo para nossa contextualização, né? Agostinho ele vai ser um dos caras mais importantes da filosofia e para nós, Enems, né? Para nós que vamos gabaritar o Enem, a filosofia patrística ela é uma filosofia medieval. A discussão acadêmica fica para os acadêmicos. Para nós, o Enem, que é o nosso grande objetivo lá
em maio, não sei se vai ser, mas provavelmente será o ano que vem, a gente precisa trazer a patrística como uma filosofia medieval. Se sair lá no Enem, vai ser considerado que filosofias medievais, as principais, vai ser a patrística e a escolástica. A escolástica com certeza é a Idade Média, porque vai surgir lá no século XII, e ali sim faz parte da Idade Média, talvez uma das mais importantes filosofias de transição para filosofia moderna. O importante é que a filosofia patrística ela surge realmente com as epístolas de São João, né, com as epístolas de São João, ao São João forrozinho, né, surge ali com as epístolas de São João e com o início da igreja, né? São chamados os primeiros aí, são chamados de pais da igreja, né? Aqueles que são os apologistas, ou seja, que defendem, tentem expandir a ideia do cristianismo, e vai ser muito importante, a filosofia patrística ela vai expandir a ideia de cristianismo, isso é muito importante. Naquele momento era muito importante expandir o cristianismo, porque ele estava se iniciando como religião oficial, então eles vão ter um papel muito importante, por isso vão ser chamados de apologistas, certo? Outra coisa importante, a filosofia medieval, tanto a patrística quanto a escolástica, elas vão tentar conciliar, são chamados de conciliadores, conciliar fé e razão. E aí tem um porquê de conciliar fé e razão. Eu falei inclusive na última aulinha, vai lá no vídeo e confere, eu falei um pouquinho disso, lá no contexto, né, naquele vídeo que eu falei sobre o contexto da filosofia da Idade Média. Por que universal? Porque a Igreja Católica ela surge como algo universal. Ela quer convencer a todos. Por isso, conciliar